Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que hoje nós vamos falar de funções inorgânicas. É um assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade, para o colégio. E esse assunto é top, é ou não é verdade? Tu olha para aquela forma e diz assim, professor, eu não sei se isso aqui é um ácido, uma base, um sal, um óxido, não sei nem que tipo de reação faz, professor. Não consigo colocar o nome no sujeito, ele me dá a fórmula, não consigo tirar o nome, ele me dá o nome, não consigo tirar a fórmula. Professor, me ajuda. Tá bom, estou aqui e espero que eu consiga ajudar vocês, né, a tirar todas essas dúvidas. A gente vai abordar isso aí, que é um assunto importante mesmo. É verdade. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, espalhe o canal, divulga, diz, olha, eu vi um canal lá que tem um cara que explica umas coisas de química, de física, de matemática, relacionadas à física e à química, é bem legal, isso, ajuda o canal, tá bom? Pessoal, olha só, vamos dar uma olhada então nesse assunto que são as funções inorgânicas. Vamos começar lá pelo átomo. Nós temos 118 átomos na tabela periódica. Esses 118 átomos aí formam o conjunto todo de substâncias que a gente conhece. Alguns são átomos artificiais, gente. A gente chama de elementos artificiais, né? Que são obtidos então a partir de experimentos. Nós temos basicamente 90 desses 118 átomos que são naturais. O resto deles são artificiais. Mas a gente sabe que esses átomos aí, eles se juntam, eles se unem através de ligação iônica, covalente, metálica, formando moléculas ou retículos. As moléculas a gente não consegue enxergar e os retículos a gente até pode enxergar se eles crescerem tanto, aí a gente enxerga os retículos, é ou não é? Agora, moléculas ou retículos vão se unir para formar o que a gente chama de substâncias químicas. A substância química. Quando a gente olha para o sal, por exemplo, o sal é formado por um monte de cristalzinhos, né? Sal de cozinha. Aqueles cristalzinhos são retículos, né? E a gente olha então a substância, conjunto de retículos, né? A gente olha para a água, por exemplo, a água é formada por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de moléculas interligadas, unidas por pontes de hidrogênio. Então nós vamos aí acabar tendo as substâncias. Bom, para a gente conseguir estudar as substâncias, a gente teve que dividir as substâncias em dois grandes grupos. Os grupos que são inorgânicas e orgânicas. Então temos as substâncias orgânicas, como por exemplo o alcano, o alceno, o alcino, lá dos hidrocarbonetos, né? O álcool, o fenol, o enol e tantos outros, né? Aldeídos, cetonas, tem várias substâncias orgânicas que a gente acaba estudando no ensino médio também. E existem as inorgânicas. As inorgânicas normalmente são aquelas substâncias químicas que são formadas por outros elementos que não o carbono. Agora veja bem, carbono também forma substâncias inorgânicas. A gente vai dar uma olhada. Por exemplo, o gás carbônico, o CO2, é uma substância inorgânica. Né? Carbonato de sódio, Na2CO3, substância inorgânica. Cianeto de hidrogênio tem carbono e é uma substância inorgânica. Então, não é assim, tudo que tem carbono é substância orgânica, o que não tem é inorgânico. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Realmente aqui não é obrigatório que tenha o carbono. Nas inorgânicas não é obrigatório que tenha o carbono, tá? Realmente, certo? Mas algumas substâncias inorgânicas apresentam carbono. A gente vai dar uma olhada depois em todas as que apresentam carbono, para a gente não esquecer, tá bom? Agora, olha só, o que seriam essas funções inorgânicas, professor? São grupos de substâncias químicas inorgânicas que apresentam características químicas semelhantes. Então a gente pega e bota todos dentro do mesmo grupo. Por exemplo, ácidos. Todos os ácidos, quando em água, liberam íons de hidrogênio. Isso é uma característica dos ácidos. Então, a gente sabe que se o cara é chamado de ácido, ele vai ser colocado em água, ele vai liberar o íon hidrogênio. Entenderam a jogada? Isso é uma característica química do sujeito. Então, isso acaba gerando as tais de funções inorgânicas. Então, as substâncias inorgânicas geram as funções inorgânicas. E as funções inorgânicas são grupos de substâncias com características químicas semelhantes. Tá? Isso é bem interessante. Essas funções inorgânicas elas são divididas em grupos para a gente conseguir estudar, são muitas as substâncias inorgânicas. Então a gente acaba tendo que classificar elas e agrupar elas de maneira diferente. São 4 grupos fundamentais: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos.
Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Olha só. Primeira coisa, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que olhar a fórmula da substância e reconhecer qual é o tipo de substância que a gente tem. Então, a gente reconhece pela leitura ou pela visualização da fórmula. Por exemplo, os ácidos. A gente sabe que quimicamente os ácidos, quando em água, liberam o íon hidrogênio. Mas tem uma característica muito comum dos ácidos. Quando a gente coloca eles em água, eles liberam hidrogênio. E esse hidrogênio, quando a gente escreve ele numa fórmula, ele é colocado no início da fórmula. Então, um exemplo que eu tenho ali é o ácido clorídrico, HCl, que é o ácido que vai lá digerir os alimentos. É um ácido do estômago, é um ácido muito importante para a gente. Odona, então, quer dizer que se uma fórmula começa com hidrogênio, então ela é um ácido. Um pouquinho de cuidado. Por quê? Tem algumas fórmulas, como por exemplo, o próprio gás hidrogênio, da água, do peróxido de hidrogênio e do superóxido de hidrogênio, que elas começam por hidrogênio, mas elas não são ácidos. Então, muito cuidado. Agora, as restantes, sim. HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, todos são ácidos. Começam por hidrogênio. Então, a gente tem que tomar um cuidado sempre para observar por quem ou qual é o elemento que inicia a fórmula. Então, ácidos, eles têm hidrogênio. Agora, olha só, existem também as substâncias que a gente chama de bases. As bases em água, elas liberam um ânion chamado hidroxila. A hidroxila, o OH-. Eu botei como exemplo ali o NaOH, uma base muito importante, que é muito utilizada, estou circulando ela ali, para obtenção, por exemplo, de sabões, dos sabonetes. Todos eles acabam usando. Ela é realmente uma substância muito importante de forma industrial. E ela tem uma característica. Ela não tem H na frente. Não vai ter H na frente. Mas ela tem OH no final. Tem OH no final. Pois é. Odona, então o ácido tem o H na frente e a base tem o OH no final. Porque o ácido em água libera o hidrogênio e a base em água libera a hidroxila. É isso? É isso. Então, há também um pouco de cuidado, porque tem substâncias orgânicas que quando a gente escreve elas, por exemplo, estou colocando lá no nosso quadrinho lá de baixo, um álcool. Só que essa substância é orgânica. Tu pode observar que tem um OH no final, mas quando eu largo em água o álcool não libera o OH. E ele é orgânico. Muito cuidado então com isso. Para ser uma base tem que liberar o OH. Para ser um ácido tem que liberar o hidrogênio. Então, por exemplo, o H2, o H2O2 e o H2O4, eles não são ácidos. Já aquele álcool, que é uma substância orgânica ali, tá? Cuidado. Primeiro que ela é orgânica e segundo que ela em água não libera o OH. Então quer dizer que ter o OH escrito na fórmula não quer dizer que vai ser liberado esse OH. Agora, por exemplo, se eu tenho um metal com OH, tipo Fe, que é ferro, OH2, ou NaOH, que é o sódio, é um metal. Se eu tenho, por exemplo, KOH, o potássio K é um metal, então nós vamos ter bases. Tem uma base só que a gente tem que tomar cuidado, que é uma base que não tem metal, mas ela libera o OH, que é o hidróxido de amônio. Vou colocar a formulazinha do hidróxido de amônio aqui embaixo, NH4OH, muito cuidado quando é colocado em água. Essa substância que não tem metal, ela acaba liberando o OH. Já dá para a gente perceber aí que o ácido e a base, eles são realmente muito importantes no nosso estudo. Agora, pensa assim, quando eu olho um ácido, a estrutura de um ácido ela é covalente. Os átomos que se unem por ligações covalentes, então acabam gerando moléculas. Agora, quando eu tenho as bases, a base tem um metal com OH. Metal ligado a metal, a ligação já é iônica, então eles são reticulares. Então, são substâncias químicas de características diferentes. Essas duas estruturas fundamentais, os ácidos e as bases, eles foram conceituados por um cara chamado Svante Arrhenius, lá por 1898, final do século XIX, e aí a gente usa até hoje esses conceitos de ácido e base. Existem conceitos mais avançados de ácidos e bases, como de Bronsted-Lowry, de Lewis, que a gente vai acabar vendo no futuro também. Tá bom? Agora olha só,
Se eu pegar um ácido e colocar junto com uma base, eu vou originar uma nova substância química, porque o ácido e a base vão reagir. Observa que o H do ácido, o hidrogênio do ácido, deixa eu mostrar aqui para vocês, imagina que um ácido libera o hidrogênio, né? E a base libera a hidroxila, e quando a hidroxila e o hidrogênio se encontram, quando eu coloco o ácido com a base no mesmo ambiente, no mesmo local, o hidrogênio do ácido se junta com a hidroxila da base e isso acaba originando uma substância química bem conhecida nossa, que é a água. Tá? Então pensa assim, ó, ácido tem hidrogênio e base OH. E aí nós vamos ter um outro produto que vai ser formado além da água. Né? Eu posso dizer assim, ó, a água é o produto da neutralização do ácido com a base, não tem como errar não. Porém, eu posso falar também dessa outra substância que vai se formar, que é o sal. O sal é o produto da neutralização do ácido com a base, não tem como errar não. Ou seja, eu pego o hidrogênio do ácido, a hidroxila da base, que dão a característica ácida e básica para a substância. Quando os dois se juntam, se forma uma substância neutra, que é a água. Por isso a reação de formação da água, nesse caso, é chamada de reação de neutralização. E existe um outro produto formado também, que é o sal. O sal é um produto dessa reação entre o ácido e a base. Então, o sal ele é o produto da neutralização do ácido com a base. No caso ali, eu peguei o NaCl. Se vocês forem observar dos exemplos, eu peguei lá ó, o Na e o Cl. Quer dizer, quando eu largo em água, se o H sai, sai o Cl-. Se eu colocar o NaOH em água, sai o OH- e sai o Na+. Então eu tenho um cátion e um ânion separados. E aí quando eu largo tudo junto, o ácido com a base, eu tenho dois cátions, o cátion do metal, Na+, o cátion do hidrogênio, H+. E tenho dois ânions, o Cl- e o OH-, que é a hidroxila. E aí o que acontece? Há uma troca. Então, o que acontece? O H+ fica com o OH-, formando a água, e o Na+ fica com o Cl-, formando o NaCl, que é o que a gente chama de sal. Tá? Nesse caso, é bem simples quando a gente quer montar ou perceber uma fórmula. Tá? O cátion da base ele vai formar o sal, e o ânion do ácido vai formar o sal. Então, no sal, o cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Preste bem atenção que a química é fácil. O cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Preste bem atenção que a química é fácil. Ah, legal, né? Agora, olha só, gente. Existem ainda os óxidos, que são substâncias químicas que têm só dois elementos. E um deles é o oxigênio. Ele é binário, então, né? A gente chama de binário. Ele é binário. O que seria binário? Formado por dois elementos químicos. Então, qualquer elemento da tabela que esteja casado com o oxigênio, ele vai ser um óxido. Então, eu posso dizer que a água, H2O, é o hidrogênio casado com o oxigênio. A água é um óxido. H2O2 é um óxido, exato. O H2O4, o superóxido de hidrogênio, ele também é um óxido. Ah, e eu peguei um muito importante que tem carbono aqui, ó, que é o CO2. Está vendo o CO2? Tem carbono e é um óxido. Lembra que a gente respira o oxigênio, come alimentos orgânicos, queima os alimentos orgânicos no nosso organismo, principalmente a glicose, e aí os alimentos orgânicos têm o carbono, esse carbono se junta com o oxigênio, formando então o gás carbônico, que é liberado no processo de respiração. Né? Esse processo todo, né? Respira e inspira, a gente acaba liberando então o CO2. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse fundamento aqui das funções inorgânicas e já tendo uma ideia do que é um ácido, uma base, um sal e um óxido. E não esqueça, ácido tem hidrogênio e base OH, e o sal é o produto da neutralização do ácido com a base, não tem como errar não. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês e até nosso próximo encontro. Se chegou até aqui, por favor, dá um like, ativa o sininho, divulga esse canal, ó, e um grande abraço para vocês, tá bom? Tudo de bom e até a próxima, tá bom? Até a próxima!